Teste intermédio de matemática 21/3/2014. É permitido o uso de calculadora. No início do ano letivo, a turma de João tinha 28 alunos. A tabela seguinte representa a distribuição das idades desses alunos. Qual era a mediana das idades dos alunos da turma de João no início do ano letivo? A mediana é o valor central. Como existem 28 alunos e 28 é um número par, há dois valores centrais. Portanto, coloco as idades por ordem crescente, já estão, neste caso crescente ou decrescente. Portanto, vou fazer aqui um esquema. Existem 14 alunos com 7 anos, depois 11 alunos com 8 anos e 3 alunos com 9 anos. Ora, como a mediana é o valor central, faço 28 a dividir por 2 dá 14. Portanto, significa que os valores centrais são os que estão na posição 14 e 15, ou seja, 14º e 15º valores. Ok? Então, reparem, o 14º é o 7, porque aqui há 14 setes. E o 15º é o 8. Então, a mediana vai ser igual à média aritmética dos valores centrais, 7 mais 8 a dividir por 2. Portanto, 7 mais 8 dá 15, metade de 15 dá 7,5. Portanto, a opção correta é a opção B. No final do primeiro período, entraram na turma do João 2 alunos com a mesma idade. Sabe-se que a idade dos outros alunos não se alterou durante o primeiro período. Qual era a idade dos dois novos alunos quando entraram na turma, sabendo que a média das idades dos alunos da turma passou a ser 7,7 anos. Ou seja, a média de 30 alunos, a turma tinha 28, entraram mais 2, a média de 30 tem que dar 7,7. Então, muito simples, vamos resolver uma equação. Portanto, o que é a média das idades? 30 idades é a soma das 30 idades, a dividir por 30 tem que ser igual a 7,7. Portanto, vou atrás, ora, 7 vezes 14, mais 8 vezes 11, mais 9 vezes 3. Estou a somar as idades, sendo que 14 alunos têm 7 anos, por aí fora. Portanto, 7 vezes 14, vou aqui colocar 7 vezes 14, mais 8 vezes 11, mais 9 vezes 3, mais 2x, certo? Porque entraram 2 alunos com a mesma idade, a dividir por 30 tem que dar 7,7. E agora resta resolver esta equação. Portanto, isto vai dar 7 vezes 14 dá 98, mais 88, mais 9 vezes 3, 27, mais 2x sobre 30, igual a 7,7, portanto vai dar 98 mais 88 mais 27, isto dá 213, mais 2x sobre 30 é igual a 7,7, portanto reduzindo tudo ao mesmo denominador, vai ficar 213 mais 2x é igual a 30 vezes 7,7, que dá 231, 2x é igual a 231, menos 213, ora 231 menos 213 dá 18, portanto 2x igual a 18, então x é igual a 18 a dividir por 2, portanto 18 a dividir por 2 dá 9, significa qual era a idade dos dois novos alunos, portanto cada um a idade é 9 anos, cada aluno tinha 9 anos. A figura 1 é uma fotografia de um moinho de vento do tipo mediterrâneo, grupo ao qual pertence a maioria dos moinhos de ventos portugueses. A figura 2 representa o modelo geométrico desse moinho. Este modelo é sólido, que pode ser composto num cilindro e num cone. Relativamente ao sólido, sabe-se que a base superior do cilindro coincide com a base do cone. A altura do cilindro é igual ao diâmetro da base e é igual a 6 decímetros. Muito bem, se o diâmetro aqui é 6, significa que o raio também é metade, portanto é 3. O volume total, o volume do cilindro mais do cone é igual a 195, determina a altura do cone. Muito bem, basta fazer o quê? Resolver uma equação. O volume total, portanto do cilindro mais do cone, tem que dar 195. Então, nós sabemos que o volume de um cilindro é dado pela fórmula área da base vezes a altura. O volume de um cone é dado pela fórmula área da base vezes a altura a dividir por 3. Recorde que estas fórmulas estão no formulário. Portanto, área da base é π vezes raio ao quadrado, porque é um círculo. Portanto, π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9 vezes a altura. Ora, tá? E temos aqui o volume do cilindro, mais o volume do cone. Ora, a área da base é a mesma,
que as bases coincidem, portanto vai ser 9π, π vezes 9, ou 9π é a mesma coisa, vezes o h, que é o que eu quero terminar, a dividir por 3, tudo isto tem que ser igual a 195. Pronto, resolver a equação, 9 vezes 6, 54, portanto 54π, mais 9 a dividir por 3 dá 3π, h, igual a 195. E agora, portanto, 3πh é igual a 195 menos 54π. Reparem que eu estou a utilizar os valores exatos. Quem não quiser, nos cálculos intermédios, conserva no mínimo 2 casas decimais. Portanto, eu utilizo o valor exato e depois no final arredondo às décimas. Portanto, e agora só me resta fazer o quê? A altura vai ser igual a 195 menos 54π a dividir por 3π. E agora sim, vou à calculadora e insiro, portanto aqui é aproximadamente igual, 195 menos 54π igual a dividir por 3π, portanto dá aproximadamente 2,7 decímetros. Portanto, a altura do cone, 2,7. Na figura 3 está apresentado um esquema das velas de um moinho de vento. Sabe-se que os triângulos ABO, CDO, EFO, GHO são geometricamente iguais. O comprimento EF é igual a 5, portanto aqui é 5. OE é igual a OF, portanto comprimentos, trata-se de um triângulo isósceles, portanto que é igual a 7. Determina a área do triângulo EFO, portanto este triângulo aqui, ora, a área do triângulo é base vezes a altura a dividir por 2. Ora, a base do triângulo é 5. 5 vezes a altura não tenho, porque a altura é este bocadinho aqui. Portanto, vou ter que determinar a altura, utilizando o quê? O teorema de Pitágoras. Reparem, tenho aqui um triângulo que é retângulo, portanto, vou desenhar aqui. A hipotenusa é 7, este bocadinho aqui, este comprimento vai ser metade de 5, 2,5. Vou chamar a altura do triângulo x, designar por x. Então, vai ficar o quê? Por aqui, cálculo auxiliar. Portanto, 7 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, que dá 49, é igual a 1 dos catetos ao quadrado, portanto 2,5 ao quadrado dá 6,25, mais o outro ao quadrado. Portanto, fica, resolvendo a equação, 49 menos 6,25 igual a x ao quadrado, portanto 49 menos 6,25 dá 42,75, x ao quadrado. Interessa só a solução positiva, estamos a falar de comprimentos, portanto x é igual a raiz quadrada de 42,75. Ora, com 2 casas decimais, no mínimo 2 casas decimais, o x é aproximadamente igual, portanto a altura é aproximadamente igual a 6,54. 6,54. Pronto, então a área do triângulo, se quiserem, a área, vou pôr aqui, a área do triângulo EFO vai ser igual à base, que é 5, vezes a altura, que é 6,54, a dividir por 2. Igual não, isto aqui é aproximadamente igual, porque a altura já é um valor aproximado, ok? Pronto, e agora fazem a continha e arredondam às unidades, vai dar 16 metros quadrados. Admite que os segmentos de reta DH, portanto DH, este aqui, e BF, este aqui, são perpendiculares, portanto fazem um ângulo de 90 graus e se interceptam no ponto O. Ok. Qual é o transformado do ponto H, deste ponto aqui, por meio de uma rotação de centro O e amplitude 90, portanto 90 sentido direto, portanto sentido contrário ao ponto E dos relógios. Se eu estiver no ponto H, fizer uma rotação de centro O de amplitude 90, onde é que eu vou parar? Ao ponto B. Portanto aqui já são 90 graus. Portanto a resposta certa é a opção B. Caderno 2. Neste caderno não é permitido o uso de calculadora. Escreve o número 1/9 na forma de uma potência de base 3. Portanto, muito simples. Podem pôr logo 1/9 é igual a 9 elevado a menos 1. Recordo, quando eu tenho, por exemplo, 2/3, é como se tivesse 2/3 elevado a 1. Então, eu posso inverter as bases e o expoente passa ao simétrico, ok? Então, 1/9 é como se tivesse 1/9 elevado a 1, que não faz nada, por isso é que não pomos elevado a 1, quer dizer que a base se repete uma vez, portanto não é preciso pôr elevado a 1. Então, inverto a base e o expoente passa ao simétrico, ok? E agora, eu pretendo uma potência de base 3, aqui tenho uma potência de base 9, então muito simples. 9 é igual a 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Então, 9 é igual a 3 ao quadrado, mas ainda está elevado a menos 1.
Portanto, uma potência de potência dá-se a mesma base e multiplica os expoentes. Portanto, a resposta certa será esta, 3 elevado a menos 2. Em qual das opções seguintes está escrito o número 2014? A notação científica, portanto, a resposta certa é esta. Porquê? O número está escrito em notação científica quando está na forma A vezes 10 elevado a E. No A pode ser um número qualquer entre 1, inclusive, e menor que 10. Então, para que o A seja um número menor que 10 e maior ou igual a 1, a vírgula tem que estar aqui, certo? Então, fica 2,014 vezes 10. Agora é só contar. 1, 2, 3. Quando está 2014, 2014 é como se estivesse assim, certo? Portanto, a vírgula foi parar aqui. Quantas casas? 3. Portanto, elevado a 3. Portanto, a opção A. Qual dos números seguintes está entre estes dois? Portanto, cuidado, porque estes são números negativos. Aqui, menos 0,03. Aqui, menos 0,04. Portanto, 3 centésimas, 4 centésimas. Portanto, aqui não está. Porquê? As décimas é 4. Portanto, este número está alguns para aqui. Este também não. A mesma coisa. Décimas é 3. Portanto, aqui é 0. Portanto, também está para aqui. É este, certo? Portanto, este número aqui está aqui no meio. Este também não está. Porquê? 4. A centésima é 4. A centésima é 4. Aqui também é. Mas a milésima é 5. Portanto, a milésima está para aqui. Tá? Este número aqui, da opção D, também está para aqui. Portanto, a única opção correta é C. Na figura 4 está representado um quadrado constituído por 9 quadrados iguais. Nesse quadrado podem considerar-se 3 filas horizontais, 1, 2, 3, e verticais, 1, 2, 3. Escolhe-se ao acaso uma fila ou horizontal ou vertical e multiplicam-se os 3 números dessa fila. Qual é a probabilidade de o produto obtido ser número primo? Então vamos já ver. Quantos produtos consigo obter? Ora, este vezes este, 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15. 1 vezes 7, 7, vezes 1, 7. 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. 2 vezes 1, 2, vezes 7 dá 14. 3 vezes 1, 3, vezes 1 dá 3. Portanto, segundo Laplace, o número de casos possíveis são 6. 6 produtos consigo obter e desses apenas me interessam os primos. Portanto, primos são aqueles números que têm 2 divisores, a unidade e o próprio número. Portanto, o 2 é primo, o 7 é primo, o 5 é primo e o 3 é primo. Portanto, quantos casos favoráveis tenho? Tenho 4. Na forma relativa, ele dá 2 terços. Portanto, a opção 2 terços. Na figura 5, estão representados os 3 primeiros termos de uma sequência de conjunto de círculos que segue a lei de formação sugerida. Há um termo da sequência com 10 círculos pretos. Então já sei que é o 10º termo. Porquê? 10º termo tem 10 círculos pretos. Porquê? Reparem, primeiro termo, um círculo preto. Segundo termo, 2 círculos pretos. Terceiro termo, 3 círculos pretos. Então nós podemos concluir que o valor do n é igual ao número de círculos pretos. Portanto, a posição é igual ao número de círculos pretos. Quer dizer que a 10ª figura tem 10 círculos pretos. Ok. Quantos círculos, incluindo pretos e brancos, são necessários para construir o 10º termo? Então já sei que são 10 pretos, mais quantos brancos? Ora, vamos analisar as bolas brancas. Aqui tenho 1, aqui tenho 4, aqui tenho 9. Isto é a sequência dos quadrados perfeitos, cujo termo geral é n ao quadrado. Então, o 10º termo tem quantos círculos brancos? Tem 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado dá quanto? Dá 100. Portanto, se quiserem, 10, isto aqui é igual, 10 mais 100 é igual a 110. Portanto, a 10ª figura, para construir a 10ª figura, são necessários 110 círculos brancos e pretos. Na figura 6 estão representadas no referencial cartesiano partes dos gráficos das funções f e g. Portanto, leem isto. A função f é do tipo y é igual a x², a função g é uma função de proporcionalidade inversa, o ponto b pertence ao gráfico da função e tem coordenadas 2, 6, o ponto c pertence ao gráfico da função de proporcionalidade inversa e tem coordenadas c, 1,2. Qual é o valor de f de menos 2? Portanto, quero saber qual é a imagem do objeto menos 2 pela função f. Para saber isso, preciso descobrir o quê? A expressão algébrica, ou então aqui vê-se de imediato, porque reparem, a função f é uma função quadrática, certo? Do tipo y é igual a ax ao quadrado. Então, objetos simétricos têm a mesma imagem, certo? À exceção do zero, porque a imagem do zero é o próprio zero, certo? Então, já sei que a resposta certa
é 6, por isso aqui 2, a abscissa 2 tem imagem 6, então a abscissa menos 2 vai ter imagem também aqui, 6, está bem? Pronto. Se não se lembrarem disto, podem achar de terminar a expressão algébrica. Reparem, a função f, eu tenho aqui um ponto B de coordenadas 2, 6, que pertence à função f, certo? Então, basta, o 6 é o y, o x é o 2, certo? Basta substituir. 6 é igual ao a, que eu vou descobrir, vezes 2 ao quadrado. Portanto, 2 ao quadrado dá 4. Significa que o a vai ser igual a 6 sobre 4, que é quanto? 3 sobre 2. Ok, então a função f tem como expressão algébrica ou analítica 3 meios de x ao quadrado. E agora basta substituir, calcular f de menos 2. Onde está o x, vou colocar menos 2 e fazer as contas, portanto, vezes menos 2 ao quadrado, portanto, isto vai dar 4. 3 vezes 4 sobre 2, 3 vezes 4, 12, metade, dá 6, tá? Mas era desnecessário, podiam ver de imediato. Qual é o valor de C? Ora, o valor de C é a abscissa do ponto C. Ora, e o ponto C pertence ao gráfico da função de πi. Então, cuja expressão algébrica é y é igual a k sobre x, com x maior que 0. Ora, e o k é igual ao produto das coordenadas de um ponto da função. Tenho aqui o ponto B, que também pertence à função g. Então, 6 vezes 2, ou 2 vezes 6, dá 12. Então, a expressão algébrica da função g de x é igual a 12 sobre x, com x maior que 0, certo? Então, basta fazer o quê? O c vai ser igual à constante, a dividir pelo que sei, que dá 10, está bem? Portanto, as funções de proporcionalidade inversa são as mais fáceis. Quando conheço uma das coordenadas de um ponto, dessa linha curva, basta fazer o quê? Para descobrir a outra, basta pegar na constante e dividir pelo valor que sei. Dá-me aquele que eu não tenho. Ou, se quiserem, seguem. Isto, no fundo, o que é o g de x? É o y. Então, o y eu sei que é 1,2 igual a 12 sobre o x, que é o c. Então, reparem. Isto, no fundo, é uma proporção. Então, C vai ser igual a 1 vezes 12, que dá 12, a dividir por 1,2, que é igual a 10. Portanto, a resposta correta seria 10. No último Natal, um grupo de amigos foi ao circo. O grupo era constituído por 8 adultos. Portanto, aqui... Onde é que está a caneta? 8 adultos e 5 crianças. Pagaram ao todo 224 euros. Se o grupo tivesse mais um adulto e menos uma criança, teriam pago mais 15 euros. O que é que isto significa? Esta frase significa que a diferença entre o preço do bilhete adulto e da criança são 15 euros, certo? Seja X o preço de bilhete de adulto e seja Y o preço de bilhete de criança, o que representa 8x no contexto da situação descrita. Portanto, o que é que representa 8x? 8x representa o preço em euros de 8 bilhetes de adulto, ok? Tá? Portanto, era isso que vocês tinham que responder. Tinham que escrever, representa o preço em euros de 8 bilhetes de adulto. Escreve um sistema de equações que permita determinar o preço do bilhete de adulto, o valor de x, e o preço de bilhete de criança, o valor de y. Muito bem. Ora, esta frase aqui permite-me escrever uma das equações do sistema. Reparem, 8x mais 5y, 5 crianças vezes o preço de bilhete de criança, que eles chamaram y, tem que dar ao todo 224, foi a quantia feita, certo? E agora aqui, tem duas opções, podem fazer o que eu disse há bocadinho, a diferença entre o preço de adulto e da criança é igual a 15, ou então podem seguir à risca, ou seja, se o grupo tivesse mais um adulto, então de 8 passaria a 9. Por exemplo, 9x e menos uma criança, portanto 5, passariam a ser 4 crianças, mais 4y, então pagariam o quê? Teriam pago mais 15 euros, portanto os 224 mais 15, portanto, e 224 mais 15 dá 239, portanto podiam escolher um sistema formado por duas destas 3 equações, certo? Portanto, pode ser este com este, este com este, este com este, como queiram, está bem? Resolve a equação seguinte, portanto, fica x ao quadrado do binómio, mais 2x, mais 1, menos, vou passar para o primeiro membro,
mais 3x igual a 0. São simétricos, desaparecem, portanto estamos perante uma equação do segundo grau incompleta. 2x mais 3x dá 5x. Então como é que se resolve este tipo de equações? Muito simples. Resolvem-se como? Colocando, fatorizando e aplicando a lei do anulamento de produto. Portanto fica x mais 5, reparem, este vezes este dá x ao quadrado, este vezes este dá 5x, está certo. E agora podem aplicar a lei que anula o produto, porque já tem um dos membros é 0 e o outro é um produto. Quando é que este produto é 0? Quando pelo menos um dos fatores for 0. Então é isso que vamos escrever. Quando x for igual a 0 ou x mais 5 igual a 0. Portanto, x igual a 0 ou x igual a menos 5. Portanto, a solução é menos 5 e 0. Tem duas soluções. Na figura 7 está representada uma circunferência de centro no ponto O. Estão também representados os triângulos A, E, F e o quadrado ABCD, cujos vértices pertencem à circunferência. Identifica, usando letras da figura, dois pontos pertencentes à mediatriz do segmento de reta BD. Portanto, mediatriz do segmento de reta BD tem que passar no ponto médio, certo? E tem que ser perpendicular. Então, reparem, vai coincidir com a reta AC, certo? Ali, porque é dito que o triângulo ABCD é um quadrado. E um quadrado, nós sabemos que as diagonais de um quadrado bissetam-se e são perpendiculares, certo? Então, olha, muito simples. Eu aqui quero dois pontos, apenas dois pontos, pertencem à mediatriz, segmento de reta BD. Então, posso pôr, por exemplo, o ponto A e o ponto O. Está bem? Portanto, ponto A, o ponto O e o ponto C pertencem todos à mediatriz de segmento de reta BD. Está bem? Ou seja, porque estão à mesma distância dos extremos do segmento. Qualquer ponto que pertence à mediatriz está à mesma distância dos extremos do segmento. Portanto, pode ser A e O, ou se quiserem A e C, ou se quiserem O, C, por aí fora. Está bem? A amplitude do ângulo EAF é 60, está marcado. A amplitude do arco FD, portanto, deste arco aqui, é 20. Qual é a amplitude do arco BE? Então, o arco BE é muito simples. A amplitude do arco BE vai ser igual a 180, porque reparem, isto aqui é um diâmetro. Portanto, metade, 180, metade da circunferência, 180 graus, menos 20, menos este bocadinho aqui. Portanto, se isto aqui é um ângulo inscrito e mede 60, o arco correspondente mede o dobro, portanto, mede 120. Portanto, menos 120. Efetuando os cálculos, isto dá 40 graus. Na figura 8, estão representados triângulos, retângulos ABC e EDC. Sabe-se que o ponto E pertence ao segmento de reta BC, o ponto D pertence ao segmento de reta AC, AD igual a 11, portanto, o comprimento AD, vou pôr aqui, é 11, de DC é 4 e de EC é 5 centímetros. Os triângulos ABC e EDC são semelhantes. Justifica esta afirmação. Sim, os triângulos são semelhantes pelo critério AA, ou seja, têm dois ângulos geometricamente iguais. Quais são os ângulos? O ângulo EDC, que é igual ao ângulo ABC, que mede 90 graus, e este ângulo aqui que é comum aos dois triângulos. Portanto, a amplitude do ângulo DCE é igual à amplitude do ângulo ACB. Portanto, tem dois ângulos geometricamente iguais, então os triângulos são semelhantes. É isso que vocês têm que escrever. Determina o comprimento BC, apresenta o resultado em centímetros, mostra como chegaste à resposta. Portanto, o comprimento BC. Portanto, vou pôr aqui este comprimento aqui, certo? Que eu vou chamar por Y, por exemplo. Está bem? Então, se os triângulos são semelhantes, os lados correspondentes são diretamente proporcionais, certo? Basta fazer uma regra 3 simples, por exemplo, ou através da razão de semelhança, como queiram. Por exemplo, ora, vamos lá ver, não se podem enganar nos lados correspondentes. Então, reparem, tem aqui o grande, que é o ABC, Ora, o AC mede 11 mais 4, que dá 15, AC. O BC é o que eu quero terminar e não sei mais nada. O pequenino vou virar
de forma a fazer corresponder os lados. Então, aqui DC, DC e aqui é o E, ok? Reparem, a hipotenusa corresponde com a hipotenusa, lado maior com o lado maior, certo? Lado intermédio com o lado intermédio, lado mais pequeno com o lado mais pequeno, certo? Então, o que é que eu sei? Sei que a hipotenusa é 5, sei que DC é 4. E agora basta fazer corresponder. Reparem, 15 está para 5, assim como o Y está para 4, certo? Ou então, reparem, vocês pretendem que uma ampliação, passar de um lado pequenino para um comprimento maior. Portanto, interessa a razão de ampliação. Portanto, 15 é dividir por 5. Ora, 15 a dividir por 5 dá 3, porque vocês, para ampliarem, têm que multiplicar por um número superior a 1, certo? Então, a razão de semelhança tem que ser superior a 1. Portanto, reparem, o y vai ser o quê? O y, que é o BC, vai ser igual a 4 vezes 3, que dá 12. Portanto, 12 centímetros. Ou então, regra 3 simples, ou proporção, 15 está para 5, assim como y ao BC está para 4. Reparem, y é igual a 15 vezes 4, que dá 60, 60 a dividir por 5 é igual a 12. Está feito.